Dia 3, fazendo o devocional Uma Vida com Propósitos com vocês. E o tema de hoje é uma pergunta. O que dirige a sua vida? E o autor trouxe aqui Eclesiastes 4:4 e eu vou ler para vocês em duas traduções. A primeira é: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. E a outra tradução diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Essa inveja é a competição, que é um absurdo, que é a mesma coisa que correr atrás do vento. E o autor aqui, ele já traz uma afirmação. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. E ele traz 5 exemplos, 5 circunstâncias comuns que fazem que as pessoas deixam dirigir a vida, que isso dirige a vida das pessoas, no caso, O primeiro é: muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças, permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Nós somos sim produtos do nosso passado, mas a gente não precisa e nem deve ser prisioneiros do nosso passado. O propósito de Deus não é restringido pelo nosso passado. Você consegue entender isso? Que mesmo com o seu passado que te assombra, que te deixa com vergonha, que te deixa com remorso, você ainda tem um propósito. O teu propósito não é anulado por causa do seu passado. Tema 2. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas se apegam às mágoas e elas não conseguem superar elas. Em vez de aliviar a dor pelo meio do perdão, elas ficam revivendo continuamente essa raiva, essas palavras, essa coisa que aconteceu aqui através dos pensamentos, ficam trazendo à tona todas as horas, E aí, para esse tema, eu escrevi algo aqui, jogar no mar do esquecimento, que é uma frase que eu escutei há muito tempo, que diz que algumas coisas a gente tem que jogar no mar do esquecimento e colocar uma plaquinha de que é proibido pescar. E eu coloquei esse escrito quando eu li: aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. Então, quando a gente coloca algo no mar do esquecimento e com a plaquinha de que é proibido pescar, a gente vai esquecer e a gente não vai trazer isso de novo. A gente não vai pescar e trazer isso para nossa realidade. A gente não vai trazer para os nossos pensamentos. É para jogar no mar do esquecimento e nunca mais voltar para pescar lá. Para deixar lá aquilo que nos magoou, aquilo que nos feriu, as palavras, algo que aconteceu, Enfim, para deixar lá no mar do esquecimento e não trazer à tona para o nosso presente. Porque nada muda o passado. O que passou, passou. Não tem nada que a gente possa fazer hoje que vá mudar o passado. Mas tudo que a gente faz hoje, que a gente decide hoje, muda o nosso futuro. Muda o nosso hoje e muda o nosso amanhã. Tema 3. Muitos são dirigidos pelo medo. Pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. O medo é o encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Então, quando você tem medo, você automaticamente se coloca numa prisão. É o encarceramento voluntário. E a Bíblia diz, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso está lá em 1 João 4,18. O tema 4 é que muitos são dirigidos pelo materialismo. Muitas pessoas possuem o desejo de ter, o desejo de só adquirir. E esse impulso, se baseia na concepção errada de que para você ser feliz, você precisa ter. Para você ser mais importante, você precisa ter. Para você ser mais prestigiado, você precisa ter. E essa concepção do ter traz uma felicidade temporária. E o autor traz aqui que o nosso valor não é determinado por nossas posses, por aquilo que a gente tem. E que Deus deixa claro que as coisas mais valiosas não são os bens materiais. E ele traz aqui outra afirmação, que é: a verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, que é o seu relacionamento com Deus. Ou seja,
A gente pensa que é através do dinheiro que se obtém segurança. Mas a maior segurança a gente obtém através do nosso relacionamento com Jesus Cristo. É através da palavra, através da nossa adoração todos os dias. Isso é ter segurança. E o tema 5 é que muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Gente, para mim esse é muito difícil, porque por muito tempo eu já deixei as expectativas alheias controlarem a minha vida. E as expectativas alheias é de pessoas próximas, pais, parentes, irmãos, primos, tias, familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim. Qualquer pessoa pode se enquadrar nisso quando você torna a opinião dessa pessoa válida, né? Não válida, mas algo para a sua própria validação. E o autor traz aqui que algumas pessoas às vezes estão tão preocupadas com o que os outros pensam que acabam seguindo essas multidões e acabam se perdendo no meio dessa multidão, né? Ele fala bem assim, ó, infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Forte isso, né? E o autor traz aqui um tapa na cara, na minha opinião, que ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida, porque Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Às vezes a gente tem ninguém pode servir a dois senhores, só o dinheiro, né? Mas quando a gente tá tão preso a uma opinião de uma pessoa, a gente acaba endeusando essa pessoa, endeusando a opinião, endeusando aquilo que ela vai falar, aquilo que ela vai fazer. E aí a gente faz o quê? Esquece do nosso propósito, esquece da verdade, esquece, enfim, de nós mesmos. E aí a gente acaba servindo a dois senhores. Mas também, neste dia 3 de devocional, o autor traz as vantagens de ter uma vida dirigida por propósitos. E ele também traz 5 exemplos. O primeiro é: conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, né, se ela não fizer sentido, vai ser insuportável. Não tem como você ter esperança, olhar para o futuro e ver algo bom. Vai ser insuportável. E aqui tem outra afirmação muito legal. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem sentido, a vida não tem relevância nem esperança. O tema 2 é: conhecer seu propósito simplifica a vida. O propósito define o que você faz e o que você não faz. Por isso que simplifica a vida. Ele se torna o padrão para que a gente vai avaliar as nossas ações, para saber o que é essencial e o que não é. Porque a gente se faz uma auto-pergunta, né? Essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para minha vida? Então, quando a gente sabe o propósito, tudo fica mais simples, porque a gente consegue colocar essa pergunta em ação. E aqui o autor traz que uma vida com propósito nos conduz a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. Ou seja, a gente não gasta energia com aquilo que não está alinhado com os céus, que foi o que eu escrevi aqui, bem nessa parte que a gente tem um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. E aí, já vamos para o tema 3 com essa minha última anotação. Quando eu terminei de escrever, eu comecei a ler o tema 3, eu assim, nossa, se complementa, que é: conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz o quê? Quando você tem prioridade, você não gasta energia com aquilo que não está alinhado com o céu. E o autor escreveu bem assim, ó: isso faz que esforços e energias se concentrem no que é importante. E o autor escreve bem assim, ó: sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio no seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. Então não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, que é uma vida vivida com propósito. O nosso tema 4 é: conhecer seu propósito traz motivação. E é bem simples. Nada é mais estimulante que um propósito claro. O propósito produz entusiasmo, né? A gente traz essa motivação, vem à tona. E o tema 5 é: conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade.
Muitas pessoas, né, o autor traz aqui que muitas pessoas querem ser lembradas depois que partirem, elas querem deixar um legado, elas querem criar um legado, deixar um legado. Porém, o que mais importa não é o que os outros dizem, mas sim o que Deus diz sobre a sua vida. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado, você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. E o autor traz aqui uma simulação para a gente se imaginar, né? No dia que a gente vai estar diante de Deus, ele vai fazer a auditoria da nossa vida, ele vai fazer 2 perguntas. O que você fez com o meu filho Jesus Cristo? O que ele quer dizer com isso, né? Você aceitou o que Jesus fez por você? Você aprendeu a amar Jesus? Você aprendeu a confiar nele? Que é a pergunta, né? O que você fez com o meu filho? Você amou? Você aceitou? Você confiou? E a segunda pergunta é: o que você fez com o que eu lhe dei? Isso é, o que ele dá para nós, né? As nossas dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos, recursos. O que você tem feito com isso que Deus tem te dado? Você gastou com você mesmo ou você fez uso deles para o propósito que Deus te deu? E agora nós vamos para o nosso quadrinho da reflexão. O tema para a reflexão é: viver com um propósito é o caminho para a paz. O versículo para memorizar é Isaías 26:3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. E a pergunta para meditar é: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? O que eu desejo que dirija? Então na opinião da sua família e dos seus amigos, o que dirige a sua vida? O que eu desejo que dirija a minha vida? O que você deseja que dirija a sua vida, né? Então, essa é a pergunta pra gente refletir no dia de hoje. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!